Graça e paz. Para mim é um grande privilégio estar aqui hoje, no lançamento do CD do Ministério Somos Gratos. Acompanhei um pouquinho da trajetória deles e ver eles com um CD tão lindo, que fala ao coração. Eu já tenho o CD, já adquiri, o CD dele, e para mim é maravilhoso estar aqui. Eu gostaria que você ficasse em pé, em respeito à palavra de Deus. Nós vamos fazer a leitura. Abra em Lucas capítulo 19, versículo 9. O tempo que eu tenho ele é curto, então eu tenho que aproveitar o máximo. Amém? Vamos de novo. Boa noite. Graça e paz. Lá eu costumo dizer: Deus tem um propósito. A igreja diz: em minha vida. Vamos treinar? Deus tem um propósito? Amém, Jesus. Lucas 19, 9. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? Vamos orar um pouquinho antes de falar da palavra. Querido Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse momento. Momento, ó Deus, do privilégio de poder, Senhor, te louvar, te adorar. Hoje, Senhor, o Ministério Somos Gratos está, Senhor, lançando o novo CD. E diz, Senhor, nesse CD a mensagem central: és bem-vindo. E de fato, Senhor, és bem-vindo em nosso meio. Nós queremos te adorar, Senhor. Por isso agora submetemos todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo, para que somente o teu Espírito fale neste lugar, e que os nossos corações sejam agora guarida para a tua palavra, e sejamos abençoados pela palavra ministrada esta noite, em nome de Jesus Cristo. Somos gratos a ti, Senhor, por nos ouvir e nos abençoar, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos ler de novo antes de nos assentar. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Quando nós aceitamos Jesus, nós pedimos para Ele entrar na nossa casa, não é isso? Na nossa vida. Existe até um texto lá em Apocalipse 3:20, que disse Jesus: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Mas sabemos que esse texto se trata para a igreja desviada, que precisa retornar aos caminhos do Senhor. E a grande verdade é que nós estamos vivendo dias em que a igreja está desviada, e que Cristo precisa entrar na casa. Assim, de maneira semelhante, o povo de Israel estava desviado dos caminhos do Senhor. Por isso Jesus veio primeiro para os judeus e depois para nós, os gentios. E ele então faz uma visita a uma casa. Eu achei algo interessante, porque em muitos momentos na Bíblia, Deus está visitando uma casa, como o caso de Zaqueu, que ele quis entrar na casa dele. E algo me chamou a atenção: por que casa? Porque a Bíblia fala tanto de casa. E eu quis ver lá no Antigo Testamento, no texto hebraico e no aramaico, o que significa casa. E também no grego, no Novo Testamento, por que a utilização da expressão casa? Porque nós, muitas vezes, olhamos casa como apenas uma estrutura física. Mas Deus, Ele vai além disso. Quando menciona a expressão casa, então Ele quer falar algumas coisas, e é isso que nós vamos falar um pouquinho. A Bíblia então mostra que tanto no hebraico como no aramaico, Barit é a palavra para casa. A expressão Barit, ela significa lugar de morada, mas ela tem também outros significados que nós vamos ver aqui. É interessante que no Antigo Testamento, tanto no aramaico como no hebraico, está escrito 2048 vezes, sendo esta no hebraico e 44 vezes no aramaico, só no Antigo Testamento.
A preocupação de Deus entrar na nossa casa é tão intensa que Ele então demonstra muitas vezes a intenção de entrar, o desejo de fazer parte da nossa vida no dia a dia. O que é a casa para nós? A casa é nosso lugar de morada, de descanso, de receber amigos, visitas. Nós podemos viajar para onde for, mas quando estamos chegando em casa é que nos sentimos bem. Pelo menos eu sou assim. Eu posso estar aonde for, só me sinto bem quando volto para casa. Isso é um fato tão grande que quando o filho pródigo partiu, o lugar mais seguro que ele se sentiu novamente foi quando ele retornou para a casa do pai. Então há necessidade que entendamos que Deus quer usar-nos como casa dele e também quer entrar na nossa casa no que diz respeito à família e fazer morada e mudar o contexto que vivemos. Deus, ele não quer apenas fazer parte como um vizinho entra em nossa casa e nada muda, como um parente visita e nada muda. Ele quer fazer parte da nossa casa, da nossa estrutura familiar, mas Ele quer mudar por completo. Uma das coisas que foi cantada na música anterior é: és bem-vindo, eu te adoro. Essa é de fato a vontade de Deus, que nós recebamos a Ele de maneira gostosa e então possamos adorá-lo, como disse João, em espírito e em verdade, como narra Cristo falando lá no Evangelho de João. Então, a necessidade que eu e você conheçamos então algumas coisas. No grego, a expressão casa é oikos, e está algumas centenas de vezes esta expressão dentro do Novo Testamento. Mas então a casa como estrutura física, como lugar de habitação, lá em 2 Samuel, não precisa abrir, capítulo 16, versículo 21, mostra que a casa é uma estrutura, é um lugar onde nós moramos. Mas já em contrapartida, em Êxodo capítulo 23, versículo 19, mostra que a casa é um lugar de adoração, é um santuário. Podemos então ter a compreensão da casa, lugar onde nós moramos, e casa, lugar onde Deus habita. E eu pergunto, que casa você é? Você é apenas uma casa onde habita um espírito e uma alma, mas sem sentido? Ou você é uma casa onde habita o Espírito Santo de Deus e que mudou por completo a sua história? Você nasceu de novo, passou a ter uma compreensão diferente do que é ser um ser humano, e então voltou-se à criação, a ser novamente a imagem e semelhança de Deus, por meio de Cristo, o novo Adão, que entra em nossas casas e muda, transforma a nossa vida. A necessidade de uma gratidão plena no dia a dia, por Cristo ter entrado em nossas vidas. Eu não sei como você aqui hoje está, eu não sei qual é a tua história com Deus, e eu não sei se você é alguém que está transitando na igreja, ou se de fato é a igreja de Cristo. Mas o mais importante é que Deus quer que eu e você sejamos casa, habitação, santuário dele, e sejamos também aquele que está na casa que ele criou para adorarmos, em uma igreja, uma estrutura formada, onde o corpo de Cristo se reúne para adorar o único Deus e verdadeiro Senhor. Amém? Então é necessário que eu e você tenhamos uma vida com Deus, uma vida de habitação. A Bíblia fala que uma casa, uma vez que deixou Cristo, se torna vazia, ornamentada, porém vazia. E ela se torna alvo de inimigos, alvo de espíritos malignos para destruir. E o estado desta casa se torna 7 vezes pior
do que anterior. Como você está como casa? Quem habita dentro de você? O Espírito Santo de fato é o que arregimenta você, é o que rege a sua vida, o que coordena os seus sentimentos, emoções. Como você é perante Deus e perante a sociedade? A tua vida demonstra que Cristo é o teu Senhor, o Senhor da tua casa? Zaqueu era um homem que tinha uma vida errante. Trabalhava em Jericó, em um ponto comercial, com extremo volume de pessoas transitando diariamente. É alguém que a própria palavra demonstra que ele agia com usura, ele ganhava mais do que deveria, cobrava mais impostos do que deveria, e de repente Jesus está entrando naquele lugar, ele sobe em uma figueira brava, um sicômoro, e então ali ele vai ver Jesus. Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia fala que Zaqueu desceu rapidamente da árvore e o recebeu em sua casa gostosamente. Nós vimos hoje em uma das músicas em que o Caio escreveu quando ele voltou para Cristo, ele falava do primeiro amor que havia morrido, e o coral feminino cantou: o primeiro amor, o fogo do primeiro amor acabou. Mas ele voltou para Cristo, e quando ele volta, então ele recebe novamente Cristo gostosamente. Isso foi tão gostoso que ele então abriu o ministério. Somos gratos. Quando de fato demonstramos que estamos em Cristo, algo em nós exterioriza os nossos sentimentos e emoções. Não fica lá dentro: eu sou um crente oculto. Não, não tem como ser um crente oculto. Você precisa exteriorizar que Cristo habita em você, e que você, sendo a habitação de Cristo, fará a diferença em meio a uma sociedade corrupta e distante de Deus. Amém? Então há necessidade que eu e você sejamos como Zaqueu, recebamos Cristo gostosamente. Uma das coisas interessantes que Bait significa no hebraico é lugar de compartimentos. Quando Deus deu para Noé a composição da arca, a arquitetura da arca, né? Ele fez o design da arca e falou: olha, não é assim, faz assim, assado, cozido e refogado. Ele mostrou lá compartimentos onde deveria ficar cada um dos animais. Esses compartimentos iriam trazer residências temporárias a casais de animais. Vamos trazer para os nossos dias, vamos textualizar, trazer para nós aqui. Dentro da nossa vida também existem compartimentos, casas dentro de nós. E nós guardamos algumas coisas dentro de nós. E talvez estejamos guardando alguns bichos que não podem fazer morada em nós. Então, nesses compartimentos, guardamos pecados, guardamos erros, pecados ocultos, não confessados e não pretendidos a confessar. Guardamos situações como falta de perdão, mágoa, erros, rancor de alguém, e não conseguimos liberar o perdão. Está lá num compartimento da nossa casa espiritual. Então nós precisamos urgentemente abrir o compartimento e liberar o que está lá dentro. Olha para o seu irmão aí, solta os bichos, vai. Isso, solta os bichos, meu irmão. Não deixa aí guardado não. Só vai estragar você, só vai apodrecer a sua vida espiritual. Libera esses bichos da sua vida. Amém? Nos compartimentos do nosso coração, que a Bíblia fala que é onde Deus habita, nós precisamos deixar somente Deus no controle absoluto. Amém? Então há necessidade que você venha expelir, expulsar, mandar para fora
tudo que não é de Deus que está aí dentro desses compartimentos. O seu coração tem que ser novo, porque você é uma nova criatura. Amém? Outra coisa interessante, que Bait significa também lugar de descanso, lugar de morte, Sheol. A mesma expressão que é para casa, estrutura, lugar de adoração, santuário, também é para Sheol, é também para o abismo. Em outras palavras, para você entender bem, inferno. E alguns falam: a minha casa está você está vivendo o Sheol, o Hades. Você está vivendo dias de morte, quando você então declara isso. E algumas pessoas precisam do descanso em Deus, e acabam então tendo morte espiritual, ao invés de fato descansar nas promessas de Deus. Então a sua casa está fora daquilo que Deus quer. Mas louvado seja Deus, que tudo isso pode mudar. Daqui a pouco eu vou falar como mudou na vida de uma pessoa. E isto, lugar de Sheol, está em Jó capítulo 17, versículo 13, e Eclesiastes capítulo 12, versículo 5, tratando tanto a sepultura como o inferno, como casa, lugar de descanso. Cuidado com a casa que você quer entrar. Pode ser a tua morte, pode ser a tua sepultura. Cuidado, que você seja habitação de Deus, e que Deus esteja não somente habitando em você, como em toda a tua casa. Amém? Em nome de Jesus. Uma das também versões para Bait é justamente família, onde a expressão da Bíblia fala você e toda a sua casa, está falando no contexto familiar. Em Josué capítulo 7, versículo 14, trata sobre isso. E aí é importante entendermos uma coisa que acontece aqui no texto mencionado, o texto tema dessa noite, de Zaqueu, capítulo 19, versículo 9. Zaqueu, ele entra em arrependimento, porque Jesus entrou na casa dele, e ele começa a exteriorizar mudanças. Não tem jeito, se de fato Jesus reina em você, você exterioriza mudanças, você nunca mais será o mesmo. E então Zaqueu, ele começa a dizer o seguinte: eu me arrependo. Se eu defraudei alguém, eu dou quadriplicadamente mais. E além disso, eu vou vender metade do que eu tenho e vou distribuir aos pobres. Ele exteriorizou uma mudança interna. Mudança sem ninguém perceber não é mudança. Tem que afetar o ambiente externo, quando de fato nós dizemos para Jesus: tu és bem-vindo, reina em mim, entra na minha casa, entra na minha vida. E então Zaqueu, ele muda. E aqui há uma expressão em grego que diz exekofatesa. Quando ele está falando isto, essa expressão está dizendo que ele realmente sabia que ele extorquia pessoas. Ele estava declarando: eu sou alguém que tira vantagem dos outros. E quem sabe você quer ser casa de Deus e vive querendo tirar vantagem de alguém. Não é casa de Deus. A conversão demonstra o contrário. Você passa a servir alguém, você passa a ser útil e não tirar vantagens. Ali Zaqueu parou de tirar vantagem, começou a ser útil, começou a abençoar as pessoas. Amém? Então toda casa em Cristo, quando Cristo entra, tem que acontecer alguma coisa. Quando Cristo entrou na casa de Pedro, o que ele fez? Ele curou a sogra que estava doente. Alguns dizem que foi por causa disso que Pedro negou Jesus, né? Mas conversas à parte, né? Boatos à parte. Ele entrou na casa e mudou a história daquela mulher, daquela casa. A sogra doente, ele vai lá, fala: olha, está febre, tá bom, eu te abençoo, te curo. Curou, ela levantou e foi servir eles.
Quando entra Jesus em uma casa, Ele muda o que está acontecendo. Como nós então podemos identificar que uma casa verdadeiramente é de Cristo? Quando as coisas mudam lá dentro. Enquanto marido e mulher vivem brigando, filhos vivem brigando, situações de controvérsias dentro da casa, não há paz dentro de uma casa, significa que Cristo ali não está habitando. Olha que coisa terrível. Cristo muda tudo. A Bíblia fala que Ele fez a mesma coisa quando Ele entrou na casa de Levi, Mateus, o cobrador de impostos. Em Mateus capítulo 9, versículos 10 ao 13, fala sobre isso, que Ele entrou, e até reclamaram que Ele entrou na casa de um pecador. Só que quando Ele entrou lá, Ele mudou a história de Mateus, e Mateus se tornou um discípulo, e até escreveu o livro que leva o nome dele. Quando Cristo habita em nossa casa, nós exteriorizamos esta morada. Não tem como não demonstrar. Amém? A Bíblia fala também que quando Ele entrou na casa de Jairo, aquele homem que foi pedir para ele entrar, porque sua filhinha de 12 anos estava para morrer, e Jesus vai até lá, no caminho ainda opera um outro milagre, cura aquela mulher do fluxo de sangue, mas Ele entra na casa daquela mulher, daquela menina de 12 anos, e Ele a ressuscita, Ele a tira da morte. Quando Cristo entra em nossa casa, não há mais espaço para a morte que o pecado causa. Ele muda todo o contexto. E quando Ele entrou na casa de Marta e Maria, a Bíblia fala lá em Lucas 10, do 18 ao 42, que Ele entrou na casa de Maria e houve uma diferença dos moradores. Uma continuou seus afazeres, mas a outra sentou-se aos pés de Cristo e começou a aprender com Jesus. E a Bíblia fala que Jesus disse que Maria, que foi a que sentou-se aos pés de Cristo, ela escolheu a melhor parte. O que quer dizer isso? Que mesmo que nós viemos dizer para Jesus: és bem-vindo em minha casa, em minha vida, mas se você não parar para dar atenção à voz de Cristo, você continuará na mesma. Você precisa parar o que está fazendo. Você precisa dar atenção ao que Cristo quer te ensinar. Tem um momento em que Cristo quer mudar a sua história, mas você está tão preocupado com os seus afazeres, com as contas a pagar, com tudo que você tem que fazer, que você se esquece de parar e refletir na mensagem de Cristo. Então a tua casa, Bait, precisa mudar hoje. A habitação do Deus Altíssimo tem que ser onde Ele entra na tua vida e muda tudo para a glória do nome dEle, amém? Bom, estas irmãs tiveram uma outra experiência. Lembra que eu falei agora há pouco que alguns têm descanso, e a palavra casa significa lugar de descanso, e nós iríamos mostrar algo. A Bíblia fala que Lázaro, irmã de Marta e Maria, morreu, mas ele estava coatuando com a família, porque Beit é família também. Então ele vai até a parte da família morta para mudar a história. E a Bíblia fala lá em João capítulo 11, versículo 43, que ele vai até o sepulcro. Lembra? Beit é também sepulcro, conforme está em Eclesiastes 12:5. Ele vai até o sepulcro, a casa de morto, e ele tira quem estava lá morto, fedendo há 4 dias. E ele fala: Lázaro, o quê? Vem para fora. Ele chama de volta. Eu quero te dizer que o lugar de morte não é teu. Isto não é tua casa. O inferno não é tua casa. O teu lugar é na presença de Deus, na casa de Deus, no reino de Deus, nos céus, morando com Ele para sempre. Então não desista de servir ao Senhor. Permaneça sendo
casa do Altíssimo permaneça sendo alguém que anda fazendo o que é agradável a Deus e que condena as obras infrutuosas da carne, para que Cristo habite em vós. Amém? E Deus mudará tudo. A Bíblia fala então que Lázaro saiu e ele voltou a viver. Se é inferno ou sepultura, não interessa, Cristo muda todas as coisas. A Bíblia fala também que ele entrou na casa de um fariseu. O que é um fariseu? É um crente legalista, é o crente que vive julgando todo mundo, é o crente que quer condenar todos, mas não olha para si mesmo. A Bíblia fala que ele entrou na casa de um fariseu e ele mudou ali aquela história. Porque dentro da casa de um fariseu, ele encontrou um homem com a mão mirrada, e ele falou para aquele homem: vem para o meio. E quando aquele homem foi, ele falou: estende a mão. A sua mão estendeu. Isso quer dizer que, por mais rígida que seja a sua história, por mais incapaz que você seja de realizar as coisas, Cristo, quando entra na tua casa, ou na casa em que você entrar, Ele mudará tudo para a glória do nome dEle. Ele tem prazer em ver você funcionando bem em todas as áreas. Ele quer fazer prodígios na sua vida, e que por meio de você também prodígios venham acontecer para a glória do nome dEle. Amém? Cristo está disposto a morar, a entrar na sua casa, a tomar o comando da sua vida. Tem um cântico antigo que dizia: Cristo no barco tudo vai muito bem. E de fato vai. Mas se você não permitir que Cristo comande a sua vida, a sua história, você continuará apenas alguém que é ouvinte da palavra de Deus, mas que nada muda. O que Deus quer então? Que você seja bait, oikos, que você seja a casa, a habitação do Altíssimo. Coloque-se em pé, por favor. Eu quero orar com você agora. Eu não sei como anda a tua casa. Ah, pastor, é o lançamento de um CD, é verdade. Mas o lançamento de CD é para louvar a quem? A Deus. E nós somos casa de quem? De Deus. Então aqui nós estamos para adorar a Deus e fazer a vontade de Deus. E a vontade dele hoje é arrumar a tua casa, para que você viva uma vida abundante para a glória do nome dele. Amém? E então quando você disser és bem-vindo, como o cântico que vai ser daqui a pouco, então você possa dizer de todo o coração, e ele realmente ser alguém que coordena a tua vida e se sente bem em habitar em você. Feche seus olhos. Querido Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse momento juntos. Falei, Senhor, brevemente da tua palavra, como o Senhor assim me concedeu. Não aumentei, também não diminuí. Na medida que me destes, eu entreguei, Senhor, à igreja. Eu não sei, ó Deus, como a casa de cada um está, tanto no contexto família ou como indivíduo, mas sei, ó Deus, que cada um que aqui está, como casa, habitação tua, precisa de ti. Eu preciso de ti. Cada um que aqui está precisa de ti. Por isso, Senhor, aquilo que estiver em desarranjo das nossas vidas, as áreas, ó Deus, que precisam ser transformadas hoje, venha transformar pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, os compartimentos fechados na casa, as áreas, ó Deus, onde estão raiva, ódio, vingança, falta de perdão, rancor, desejo de morte, ó Deus, as áreas em que estão, Senhor, atuações de espíritos malignos, que agora venham cair por terra, em nome de Jesus Cristo.
e que a igreja agora aqui seja restaurada pelo poder do nome de Jesus, e o teu nome venha ser glorificado na vida dessas crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres e famílias inteiras venham ser restauradas para a glória e louvor do teu nome, Jesus. Por isso, Senhor, opera agora, restaura, Senhor, cada um que aqui está, para que, ó Deus, na entrada do teu Espírito, de fato, na vida de cada um, possam exteriorizar tudo que tu estás fazendo, e aqueles que virem a vida desses, a família desses, possam dizer verdadeiramente: esses estão em Cristo, são filhos de Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, faz isso, Senhor, para o louvor do teu santo nome, eu te peço, Senhor. E a igreja aqui presente seja ricamente abençoada, pois somos gratos, Senhor, por tudo quanto tens feito em nossas vidas e corações. Entra na nossa casa, Senhor, és bem-vindo. Entra na nossa vida, és bem-vindo. Muda, Senhor, a nossa história, és bem-vindo. Não há outro, nunca houve, jamais haverá, e se houvesse, não quereríamos, não aceitaríamos, porque somente tu és Deus, somente tu, Senhor. Por isso nós rendemos a ti a glória, o louvor e a adoração. Bendito seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. O Senhor seja exaltado, glorificado, exaltado, Senhor, para sempre, em nome de Jesus. Dê aplausos para Jesus. Receba, Senhor, este louvor. A ti, Senhor, rendemos o louvor e a gratidão. És bem-vindo em nosso meio, Jesus. Louvado seja Deus.